Vamos lá, pessoal, iniciar a nossa aulinha de geografia de hoje, na página 226. Nós vamos falar um pouquinho, a gente vem falando da modernização do Brasil, que com o surgimento da indústria houve a necessidade de se modernizar as estradas, a frota brasileira, de investir em energia elétrica, entre tantas outras, né? E depois tecnológica. Nós vamos falar um pouquinho agora das cidades brasileiras, tá? Vamos lá? A modernidade que a indústria introduziu em nosso país vai além das mudanças que observamos até agora. Ela transformou um espaço predominantemente rural durante séculos em um espaço urbano, ou seja, hoje o Brasil é um país onde predominam as cidades e o campo aparece como um espaço a serviço da cidade. Nas cidades, você já viu, é onde se concentra hoje a maior parte da população. Além das atividades industriais e serviços diversos, como os equipamentos sociais necessários para a qualidade de vida dessa população, escolas, hospitais, transportes, moradias, redes de luz, água e esgoto. Porém, as cidades são diferentes entre si. Algumas têm praias, como Camboriú, outras estão em áreas montanhosas, Campos do Jordão. Tem funções diferentes, como centros comerciais, como é Feira de Santana, na Bahia, centros industriais, como Volta Redonda, no Rio de Janeiro, tecnopolos, como São José dos Campos. Assim, há várias formas de se classificar as cidades. Nós vamos dividi-las usando dois critérios: seu tamanho e sua influência sobre outras cidades e regiões. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho que mesmo as cidades sendo diferentes, não só em tamanho, elas são diferentes de acordo com a atividade econômica que desenvolvem. Elas são diferentes também devido às influências que as influências que elas exercem sobre outras cidades. Por exemplo, a gente pode analisar a nossa região. A principal cidade da nossa região é Presidente Prudente. É a maior, a mais desenvolvida, inclusive em termos de população, é a maior da nossa região. Então, Presidente Prudente, ela exerce uma influência grande nas outras cidades. Por exemplo, tem coisas que antes, por exemplo, de ter o Magazine Luiza na cidade, a gente tinha que ir para Prudente para comprar equipamento eletroeletrônico. Mesmo a gente tendo algumas lojas que nos possibilitassem isso, né? Claro que às vezes o preço de Prudente compensava a gente ir, apesar que depois do pedágio tudo isso mudou. Mas Prudente exerce um papel importante. Muitas pessoas saem daqui para trabalhar, outras saem para fazer faculdade, outras vão estudar por outras razões, por exemplo, ensino médio. Então, ela exerce sim um papel importante dentro da nossa região. Então, vamos analisar aí, certo? Bora lá? Olha aí, cidade média, a gente tem a metrópole, depois a gente tem a cidade média, outra cidade média, mais uma cidade média, depois a gente tem cidade pequena, cidade média, cidade pequena com outras duas cidades pequenas, né? O gráfico mostra o que chamamos de rede urbana, ou seja, as relações que se estabelecem no espaço geográfico entre as cidades, para garantir a interação dos recursos sociais e econômicos de um país. Olha as redes urbanas dentro de uma cidade como a cidade de São Paulo. Essas redes urbanas, elas interligam e relacionam as relações sociais existentes dentro de uma mesma cidade. Ela é responsável pela integração tanto dos recursos sociais, das políticas públicas, né? Mas também elas estão interligadas pela economia. Por exemplo, vamos falar de Brasília. Brasília é a capital do nosso país. Mas em volta de Brasília existem as chamadas cidades satélites, que são as cidades que dependem inteiramente de Brasília para se desenvolver. Certo? Vamos continuar?
Vamos entender agora um pouquinho de cidade pequena, cidade média e metrópole, tá? Vamos lá? Cidade pequena, aquela que tem até 10 mil habitantes e equipamentos sociais mais restritos, como, por exemplo, uma ou duas escolas para atender o ensino fundamental e médio, poucos postos de atendimento de saúde, um núcleo comercial relativamente pequeno, uma agência bancária, uma loja para cada tipo de comércio, etc. Essa estrutura urbana ocupa espacialmente uma pequena área. A gente pode dizer que uma cidade pequena seria Ribeirão dos Índios, dentro dessa realidade, até 10 mil habitantes, tá? Olha aí, vocês têm um São Sebastião da Gama, em São Paulo. Olha como é desenvolvida, ó. Olha só. Olha ela aí, ó. É o mesmo desenho, tá vendo? Uma cidade média. A cidade média tem mais de 200... Ih, nós somos cidade pequena. Cidade média tem mais de 200 mil habitantes. Seria Presidente Prudente. E equipamentos sociais mais amplos, como, por exemplo, uma faculdade, um hospital, vários postos de serviços médicos, um comércio mais completo e com produtos mais sofisticados. Isso estende sua área espacial ou sua malha urbana. Então, todos nós, Presidente Venceslau, Caiuá, Queirobi, Ribeirão dos Índios, Epitácio, todos nós somos cidade pequena. Presidente Prudente é uma cidade média, tá certo? É uma cidade média. E logo abaixo a gente vê a cidade de Jundiaí como sendo uma cidade de exemplo de cidade média. Certo? É isso aí, Jundiaí. Olha a visão de Jundiaí. E agora a gente vai entender uma cidade grande. Cidade grande tem mais de 500 mil habitantes e todos os recursos sociais disponíveis no país, várias universidades, hospitais especializados, centros de serviço de saúde distribuídos pelos bairros, várias redes bancárias, vários pontos comerciais, produtos culturais extensos, cinemas, teatros. Sua malha urbana é mais extensa. Olha Sorocaba aí. Grande, né? 500 mil habitantes são bastante pessoas. Olha só, bastante mesmo. Algumas cidades grandes têm características especiais, comandam o processo produtivo e distribuem funções para as cidades vizinhas, acabando por integrá-las a um conglomerado maior. Essas cidades são as chamadas metrópoles, que são aquelas que parecem que se tornam uma coisa só. A metrópole, cidade-mãe, tem um poder tão grande, uma oferta de serviços tão extensas, que acaba influenciando, polarizando cidades grandes, médias e pequenas, uma região inteira ou até todo o território nacional. O exemplo é a cidade de São Paulo, que ela tem cidades vizinhas como Osasco, Diadema, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, que são praticamente tudo unidas à cidade de São Paulo. Por isso que São Paulo é uma metrópole. Tá vendo? Olha aí, a gente vai ver isso nesse mapa aqui abaixo, ó. Olha só a cidade de São Paulo. Olha quantas cidades estão praticamente unidas a ela. E a cidade de São Paulo, ela tem uma oferta diversa de serviços e de produtos que fazem com que as pessoas saiam dessas cidades vizinhas para trabalhar lá. Vamos lá? Exemplo de cidade de metrópole. A região metropolitana de São Paulo é a maior e mais importante do país. Observe que ela integra o município de São Paulo e outros municípios, formando a Grande São Paulo. Porém, em nosso país, há mais 22 dessas regiões, ou seja, nós temos 22 metrópoles. Essas cidades são complementares entre si. Por exemplo, as pessoas de cidades pequenas migram para continuar seus estudos na cidade que tem faculdades ou universidades. Média e grande, aquilo que eu expliquei de nós com Prudente. As pessoas que precisam de um médico especialista vão procurá-lo na cidade grande. Quem precisa de um equipamento de precisão vai comprá-lo na cidade grande. Assim, elas criam entre si
uma rede de relações para atender às necessidades da população. Então, o que acaba acontecendo? Tudo aquilo que nós precisamos, que não encontramos dentro da nossa realidade, da nossa cidade, a gente busca nas cidades vizinhas. E isso causa interdependência. Porque ao mesmo tempo que eu vou lá e consumo naquela cidade, outras pessoas da cidade em que eu moro vão trabalhar nessa cidade e retornam com o dinheiro gasto naquela cidade para a sua cidade natal. Isso é muito importante, isso é uma relação saudável entre as cidades. Certo? Você sabe que o Brasil é um país grande e com uma grande população, mas não tem condições de atender a todas as necessidades de todas as pessoas. Por isso, as políticas públicas criaram uma hierarquia, ou seja, uma graduação, entre as cidades para implementar um desenvolvimento menos desigual. As políticas públicas são, por exemplo, um exemplo de política pública é vacinação. É uma política pública, tá? Então, essas políticas públicas, ela tem como interesse principal criar uma igualdade, tá? Entre não só as cidades, mas as pessoas daquela localidade. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma política pública, sei lá, do Bolsa Família, não era que o governo estava dando dinheiro para essas pessoas. De uma certa maneira estava. Mas ele estava criando condições para que essa pessoa saísse da situação de miserabilidade em que se encontrava. Isso é uma política pública. Essa política pública, ela tinha como finalidade retirar de situação de risco famílias que estavam abaixo da linha da pobreza. Existe uma linha da pobreza. Essas famílias estavam muito abaixo, passando necessidades gravíssimas, vivendo em uma situação de vida degradante. Então, isso é política pública, tá? Curiosidade. O IBGE criou para o Brasil a seguinte classificação de cidades. Metrópole global. Tem forte influência econômica, tanto nacional como internacional, coordena a economia mundial e irradia o progresso tecnológico por todo o planeta. Exemplos: São Paulo e Rio de Janeiro. São mesmo, né? São metrópoles globais, porque vem pessoas do mundo inteiro conhecer essas duas cidades. Metrópole nacional é aquela cuja influência abrange todo o território nacional. Nós temos aí Belo Horizonte, né, como metrópole nacional, e metrópole regional é aquela cuja área de influência abrange uma região do país. Bairro Nazaré, em Belém do Pará. Tá vendo? Seria Presidente Prudente pra gente, né? Aí vem capital regional. É diretamente influenciado pela capital regional, centro regional, desculpa. Pela capital regional, porém concentra cidades vizinhas. Um exemplo, Anápolis. Sorocaba também é uma capital regional, gente. Desculpa, eu não troquei, não. Centro regional. Aí sim é Anápolis. Centro regional é diretamente influenciado pela capital regional, porém concentra cidades vizinhas. Anápolis de Goiás. Observe no mapa abaixo a rede urbana brasileira, apontando as áreas de influência. Pessoal, olha aqui, vamos pegar o norte. Olha a área de influência. A área de influência tá bem aqui, ó. Olha que legal. Olha São Paulo, gente. Não dá nem pra ver a área de influência de São Paulo, né? Olha, São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, tudo muito misturado, né? Vamos olhar a legenda? Grandes metrópoles nacionais, metrópole nacional, metrópole, capital regional A, capital regional B, capital regional C, centro subrregional B, centro de zona e centro de zona B. Olha que legal. Olha a influência regional do Brasil. A cidade de São Paulo influencia praticamente todas as outras regiões, né? Diálogo com o texto. Quais as mudanças que as indústrias provocaram na paisagem urbana? Volta lá atrás se for necessário, hein? O crescimento urbano está relacionado ao aumento da população? Justifique sua resposta. Leia de novo o textinho que vocês conseguem responder. Como as cidades podem ser diferenciadas? Explique.
é aquela classificação, cidade pequena, cidade média, cidade grande. Olha lá. De acordo com o texto lido, qual a importância das metrópoles? É isso aí, pessoal. Eu fico por aqui, volto com mais aulinhas para vocês amanhã. Beijos, até logo.